Fala, gente boa, e se eu te disser que o Brasil deixou de ser só um campo missionário e já faz algum tempo que ele é enviador? Já vi muita gente orando que no futuro o Brasil seria um celeiro de missionários, mas e se eu te disser que isso já está acontecendo? Eu tô nesses dias expondo uma série que ela se baseia em Atos 1:8, Igreja Viva, Igreja que Vai. Se tu não sabe que texto é esse, na Bíblia, Atos capítulo 1, verso 8, o contexto ali é depois da ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias com os discípulos e antes de ser assunto aos céus, né, de voltar ao trono de Deus, ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tem gente que lê esse versículo como se aqui fossem estações diferentes, né, sendo testemunho em Jerusalém e depois na Judéia, e depois em Samaria, e aí depois os confins da terra. É lógico que na história da igreja cristã a gente vê essas estações acontecendo, contudo, a partir ali do nascimento de fato da igreja, os confins da terra acontecendo, e esse testemunho chegou ao Brasil, por exemplo, né, de onde eu falo agora, mas hoje nós somos chamados a ser testemunhas de forma simultânea em todos os ambientes que a gente está. Então a igreja ela é chamada a ser testemunha não só no ambiente imediato onde ela está, que seria Jerusalém dela, no meu caso aqui a cidade que eu estou, mas também no estado onde você está, na região onde você está, no país onde você está e as nações. E chegou a mim esse livro, né? Ganhei de presente, Missão Reversa, livro do Lierte Martins, Introdução à Missão Reversa. A ideia é o círculo completo do Evangelho. Estou aqui para recomendar o livro e vou falar um pouquinho sobre o que eu encontrei nesse livro. Tem algumas marcações aqui, era para até ter mais, né? Algumas caíram, mas o Lierte é muito feliz nas colocações que ele aponta nesse livro, porque, primeiro, é um livro extremamente prático, tá? Embora que seja um livro teológico, né? Ele trata de teologia, mas é uma teologia extremamente prática e ele não fala de algo que ele imagina, que ele supõe, algo que talvez aconteceria, mas ele fala de algo que ele viveu. Então, em tese, o que é, ou em tese não, né? Em prática, o que é missão reversa? É o conceito que, tecnicamente, os países do hemisfério sul, que por muitos anos foram alvos de missões, hoje esses países eles enviam missionários, eles enviam revitalizadores de igreja, eles enviam pastores ao hemisfério norte. Né? Então, se fala em muitos ambientes que, por exemplo, a igreja europeia morreu, a igreja europeia está morta, e faz anos já eu vi um pastor português falando que a igreja estava morta, sim, aquela igreja que ainda permanecia no século passado, pregando para pessoas do século passado, mas estando nesse século. Né? Então, o Liert, quando ele traz aqui estudos de caso, quando ele traz aqui relatórios claros, quando ele traz aqui questionamentos bíblicos, o que ele está mostrando? Que, de fato, sim, tá? Existe um decréscimo de cristãos em muitos países, mas existe um movimento vivo da igreja nesses países, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Né? Então, e esse movimento vivo, ironicamente, né? E aí entra a questão de missão reversa, muitas vezes está sendo liderado por pastores do hemisfério sul, né? Seja pastores do Ocidente ou do Oriente mesmo, pastores de origem africana, por exemplo, que migrando para o hemisfério norte, migrando para o continente europeu, migrando para os Estados Unidos, têm ali liderado comunidades vivas que começam a fazer a diferença e não serem somente comunidades étnicas. Tá? A gente vê muito o surgimento de comunidades étnicas. Isso não chega a ser missão reversa, porque é uma comunidade que ela muda para outro país, mas, por exemplo, brasileiros mudam para os Estados Unidos e aí começa uma igreja lá e aquela igreja é focada em brasileiros. Então não é uma igreja que alcança a comunidade local, com exceção dos imigrantes. A ideia de missão reversa é um brasileiro, como é o caso do pastor Liert, né? Hoje ele é nacionalizado, né? Eu não sei se fala nacionalizado ou naturalizado, tá? Mas hoje ele é um cidadão norte-americano. Mas quando ele foi para lá, ele era um brasileiro liderando uma igreja de norte-americanos, que tinha ali brasileiros, mas tinha também outras etnias. Era uma igreja para a sociedade, uma igreja local. E esse, para mim, é o grande conceito da missão reversa. Né? Isso sim que instigou muito no meu coração. A igreja que eu estou pastoreando aqui no interior de Santa Catarina, ela pode ser, a partir daqui, uma igreja às nações. Ela aqui pode abrir, na nossa cidade tem muitos imigrantes venezuelanos, ela pode ser uma igreja que abraça o coração venezuelano, que comunica com a cultura venezuelana. E a ideia de missão reversa é justamente isso, nós levarmos às nações
essa igreja viva, levarmos o que a gente tem aprendido e vivido. Então, alguns pontos fortes desse livro, eu vou ter aqui a minha colinha, né? Não tenho o que fazer, o meu TDAH, ele trava, mas o primeiro ponto forte, fundamento bíblico, né? Que ele traz, né? Seja em Mateus capítulo 28, seja em Atos, como eu acabei de citar. Então, não é uma coisa nova, não é tipo assim, uma revelação, não, tá lá na Bíblia. Talvez a gente deixou de fazer. Uma coisa interessante, né? Eu já estava conversando até com alguém, e a pessoa me questionou, né? Por que algumas igrejas de teologia tradicional, como é no meu caso, tá? Eu sou de uma teologia batista, elas esquecem de algumas coisas com o tempo e deixam de fazer. A história do nascimento da igreja que eu sou pastor, lá atrás, há mais de 40 anos, ela envolve reuniões de oração, ela envolve células, pequenos grupos, numa época que isso nem era falado. Antes de existirem esses movimentos, M12, G12, essas coisaradas todas, essa igreja se reunia aqui na cidade para orar. Ontem eu estava conversando com um irmão que ele fez parte, ele é membro da igreja ainda, ele fez parte do grupo que começou a igreja, e ele dizia, olha, pastor, nós éramos ali 6, 7, 8 pessoas que nos reuníamos semanalmente numa casa para orar, buscar a direção de Deus, e a partir dali começou a nascer a igreja. E a pergunta que minha filha mais velha fez foi, por que isso morreu? Por que isso morreu? Por que isso morreu em muitas das nossas igrejas ditas tradicionais? A gente tem uma ótima teologia, mas parece que não tem aquele fogo, né? No sentido denominacional. Então, a denominação que eu faço parte, ela nasceu no interior do Rio Grande do Sul e nasceu a partir de um casal de imigrantes, né, alemães que foram para lá, e o cara não era pastor, ele era colono, né? Ela não era missionária, ela era uma parteira, mas eles entendiam que eles levavam a fé com eles, e levando a fé com eles aonde eles estavam, eles podiam fazer discípulos, né? O fato de fazer o parto da comunidade foi um ponto de contato daquela mulher, e ali começou uma igreja que depois se tornou uma convenção, que hoje está espalhada por alguns estados na nação brasileira e no mundo. Tem gente no Canadá, tem gente em Portugal, agora vai ter gente na Alemanha, mas tudo começou por um colono que tinha o coração incendiado pelo Senhor Jesus. Logo, o conceito de missão reversa, ele visa então inquietar, né, as nossas igrejas de modo que a gente saia de uma zona de conforto. Pô, eu sou uma igreja no interior de Santa Catarina, mas eu posso servir as nações a partir daqui dessa igreja. Como ou por que isso poderia importar para a gente? A pergunta então que eu me fiz ao ler esse livro e que o livro visa trazer esse questionamento é qual o meu papel no processo missionário. Muitas das nossas igrejas estão assim, gigantescamente preocupadas com as questões locais, o que não é errado. Tipo, aqui a gente tem toda uma estrutura para manter na igreja local, aqui na minha cidade, e joia. Mas eu não posso focar tanto nessa estrutura de modo a esquecer a missão para a qual eu fui chamado, de forma a esquecer que eu posso capacitar líderes aqui dentro dessa comunidade local para que eles sirvam as nações, né? Que tremendo vai ser se alguém que hoje é uma criança, um junior ou um adolescente, amanhã for alguém que está sendo enviado às nações. Missão reversa, ou esse conceito, ele estimula isso, né? E por que a gente pensar? Justamente porque a impressão que eu tenho, e é só uma impressão, tá? Não é fruto de estudo, que muitas das nossas igrejas estão mais preocupadas com o quintal de casa. E não é errado você estar preocupado com o seu quintal, mas o cristianismo bíblico, ele nos chama a uma visão ampla, uma visão que extrapola o nosso quintal, uma visão que nos faz sonhar com o nosso bairro, com as nossas ruas, com nossa cidade, o nosso estado, com a nossa nação e com as nações. Uma visão que me leva a sonhar mais do que enviar uma oferta anual lá de tantos R$ 1.000 para uma junta missionária, mas me faz me envolver com aquela junta missionária a ponto de talvez me oferecer para um serviço voluntário ou enviar alguém da igreja local. É interessante que, historicamente, né, isso não é tão vivo no momento que a gente está. Né? Eu não conheço na realidade, tá? Não conheço nenhuma igreja, por exemplo, essa igreja tem enviado, por exemplo, o próprio pastor. E eu não estou fazendo esse vídeo com o propósito que a minha igreja, que a igreja que eu sirvo, aliás, me envie, que a igreja de Jesus que eu sirvo me envie, mas para questionar, né? Se nós amamos missão de fato, o conceito de missão reversa ele precisa trazer um impacto e nos colocar em movimento, no sentido de nos tornarmos uma igreja enviadora. Anos atrás eu vi uma reflexão do pastor Bill Hybels, acho que é esse o nome, que ele citava Atos também, né? Capítulo 2, versículo 42 ali, era o retrato daquela comunidade que tinha acabado de nascer, e o que ele repetia várias vezes naquele vídeo é que a igreja local é a esperança do mundo.
né? Qual era a ênfase dele? Às vezes, nós ficamos esperando que venha do outro lado do mundo a nossa ajuda. Mas por que não começar por mim? Né? Mas eu não tenho recursos, Marco. Eu posso começar um movimento de oração? Né? Hoje eu peguei um livreto para ler sobre o avivamento do país de Gales, que aconteceu em 1905, começou com um movimento de oração. Quando você escuta acerca de John Knox, né, na Escócia, tudo começou com um homem de joelhos que dizia assim: Senhor, dá-me a Escócia, senão morro. Né? Então, a questão não é nem de recursos, mas de coisas que a gente pode começar a resgatar nas nossas comunidades de fé, onde você serve, você que está assistindo esse vídeo aqui, e não somente resgatar, mas assim, numa expectativa viva de trabalhar para que isso se multiplique e a sua igreja seja uma igreja que conquista as nações. Não é uma questão de vaidade, mas uma questão de coração, o coração empregado naquilo. Então, se não é de vaidade, talvez não vai ser você que vai ser o homem, a mulher enviado, mas você pode cooperar para que alguém seja essa pessoa. Bom, por que então que eu recomendo que você leia, compre esse livro, tá? Nem tô ganhando, não tô ganhando nada com isso. Não sou afiliado. Mas isso pode mexer com você, e não importa se você é batista, se você é assembleano, se você é de outra denominação pentecostal, presbiteriano, que for, mas considere isso, a sua igreja local pode ser uma base de envio, uma base de cooperação, para que a palavra de Jesus, de uma forma saudável, alcance as nações. Eu me lembro que eu estava lá na época do ensino fundamental, numa escola no interior do Rio Grande do Sul, ali na região metropolitana de Porto Alegre. Professor de História, professor de Geografia, era a mesma pessoa, ele falava que a América se chama Latina porque nós temos uma consciência de vira-latas, alguma coisa assim que ele falava. Eu não entendia muito naquele tempo, eu sei que o camarada falava isso por ter um viés político também, mas o fato é o seguinte, muitas das nossas igrejas só querem receber. E isso acaba sendo essa cultura meio vira-lática, tá? Você quer ali fuçar e pegar migalhas e receber. O grande desafio de missão reversa é nós entendermos que em Jesus Cristo nós podemos ser a igreja que vai, a igreja viva, a igreja que multiplica, a igreja que recebe também, mas a igreja que doa e que se doa. Tem introdução à missão reversa, então círculo completo do Evangelho, recomendo a leitura dele, você não vai se arrepender. Onde encontrar, gente, Rádio Transmundial. Eu vou colocar ali aqui na descrição do vídeo o link, tá? Você clica lá, procura o site da Rádio Transmundial, com certeza você vai ter lá também. Ou procura Lierte Soares no Instagram, que você entra em contato direto com o autor. Com certeza ele vai ter prazer, alegria em te vender uma cópia, um exemplar do livro. Tá bom, gente? É isso. Que Deus abençoe você e viva a missão reversa. Ah, detalhe ainda. Um último. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de te inscrever no canal, de curtir o vídeo, de dar um comentário aí. E se você não é pastor, pastora, sei lá, missionário, está assistindo esse vídeo e esse tema incomoda você, não te desanima. Você pode ser a pessoa que Deus vai usar para incendiar seu ambiente, de modo que a sua igreja viva e você viva. Missão reversa. É isso. Até mais.